Hong Kong luta pela democracia na China em desafio ao Partido Comunista. Em meio a uma onda de manifestações de protesto, a governadora de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje a retirada de um projeto de lei para permitir a extradição de residentes do território para a China e para Taiwan. Ela havia suspendido a tramitação, agora aparentemente enterrou a proposta de vez. Os manifestantes inicialmente pediam apenas a retirada do projeto. Passaram a exigir também a renúncia da governadora nomeada pelo governo central de Beijing. Os protestos são um desafio à autoridade do Partido Comunista e do ditador Xi Jinping, que nos últimos anos tornou o regime ainda mais autoritário e opressivo. Os residentes em Hong Kong não têm a menor intenção de viver numa ditadura de partido único como a da China. O regime comunista, por sua vez, teme que o movimento pela democracia em Hong Kong atravesse a fronteira e contagie o país como um todo. Como observou nesta semana o colunista Gideon Rachman, do jornal inglês Financial Times, tudo o que se sabe sobre Xi Jinping indica que ele está mais disposto a usar a força para esmagar os dissidentes do território do que em aceitar um desafio permanente ao poder absoluto do partido. Um fantasma ronda a China, o espectro da democracia, disse o colunista, reescrevendo a frase de Karl Marx e Friedrich Engels na abertura do Manifesto Comunista de 1848. Se Xi enviar tropas para Hong Kong, vai acabar com a autonomia relativa do território e a promessa feita ao governo do Reino Unido de manter o sistema capitalista liberal em Hong Kong por 50 anos, a partir da devolução da ex-colônia britânica em 1997. A lição que os comunistas chineses tiraram da queda do Muro de Berlim há quase 50 anos e do colapso da União Soviética 2 anos depois é que a fraqueza pode ser fatal. A China não tem um Mikhail Gorbachev. Ao visitar Berlim Oriental durante uma onda de protestos em outubro de 1989, Gorbachev ordenou às forças russas que ficassem nos quartéis. Um mês depois, caiu o Muro de Berlim. Gorbachev fez uma opção moral que os comunistas chineses tomam como fraqueza. Quando o primeiro-ministro reformista Zhu Rongji começou a ser chamado de Gorbachev chinês nos anos 1990, estava condenado. Em 2014, os manifestantes do chamado Movimento dos Guarda-Chuvas saíram às ruas para exigir eleição direta para governador de Hong Kong. Durante 79 dias, estudantes e outros populares ocuparam parte do centro da cidade. Os guarda-chuvas foram usados para se proteger das bombas de gás-pimenta e gás lacrimogêneo da polícia. Se o Partido Comunista ceder diante das manifestações de massa e aceitar a realização de eleições democráticas em Hong Kong, o contágio do resto da China será inevitável. E Xi afastou totalmente qualquer possibilidade de reforma política. O monopólio absoluto do Partido Comunista continua. O jornal Global Times, porta-voz internacional da linha dura do partido, já considerou inaceitáveis os protestos depois que manifestantes invadiram a sede do Conselho Legislativo, o parlamento local. Durante horas, a polícia não interveio, o que foi visto como uma manobra da governadora Carrie Lam para justificar a repressão no futuro. Os inimigos externos às democracias ocidentais foram apontados como a verdadeira força por trás dos manifestantes, que exigem eleição direta de todos os membros do Conselho Legislativo, além da governadora. Hoje, a maioria dos deputados é indicada por Beijing. Um enclave capitalista na China comunista, Hong Kong foi um importante centro financeiro para canalizar investimentos para as reformas econômicas que tornaram a China a segunda maior economia e a maior potência industrial do planeta. O envio de tropas e a repressão violenta acabariam com esse caráter singular do território, que não foi ocupado nem nos momentos de maior radicalização da era de Mao Tse-tung durante a Grande Revolução Cultural Proletária de 1966 a 1976. Sob pressão da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos, Xi Jinping está preocupado com o enfraquecimento da economia chinesa, que passou nos últimos 40 anos pelo mais extraordinário desenvolvimento da história da humanidade. É o crescimento econômico que legitima a autoridade do Partido Comunista. Quando a crise econômica vier, e um dia inevitavelmente chegará, o poder absoluto do partido será questionado. Aí o problema será na China continental e não num território periférico.
mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.